Olá! Olá, olá a todos! Estamos aqui com mais uma edição do podcast da nossa Rádio Sucesso do Futuro. Aqui quem vos fala é o professor Rogério Tenório e hoje vamos falar sobre aquecimento global ou global warming. As nossas convidadas para trabalhar sobre o tema são as alunas Raíssa, Franciele, Kemily e Evelyn, ambas alunas do 9º ano. Cada uma vai trabalhar um tópico específico sobre o aquecimento global. E roda a vinheta que vamos começar. Rádio Sucesso, a rádio da MF Professor Costa Melo. Estamos de volta, então estamos aqui com a aluna Raíssa. E, Raíssa, o que é aquecimento global? O aquecimento global se refere a um aumento na temperatura média da superfície do planeta. Esse fenômeno tem causas naturais e humanas. O aumento da temperatura média da superfície do planeta nos últimos 50 anos tem relação com o efeito estufa. Mas o que é o efeito estufa? O que é efeito estufa? Chamamos aqui a nossa convidada Franciele, também aluna do 9º ano. Franciele, o que é efeito estufa? A atmosfera terrestre prende parte da energia dos raios solares, mantendo a temperatura média da Terra em 13 graus Celsius. Ao mesmo tempo, a superfície da Terra e as nuvens refletem parte da radiação solar na forma de calor. Esse fenômeno natural causa o que nós chamamos de efeito estufa, e sem ele não haveria vida na Terra, pois ela seria ou muito fria ou muito quente. Os principais gases de efeito estufa são o metano, óxido de nitroso, dióxido de carbono e clorofluorcarbonos, sendo o dióxido de carbono o mais concentrado. Bom, pessoal, como nós sabemos, o desmatamento também é prejudicial à saúde, lógico. E ele tem uma relação com o efeito estufa e com o aquecimento global. E para falar sobre esse assunto, para falar sobre a relação entre o desmatamento e o aquecimento global, convidamos a nossa aluna Evelyn. Evelyn, qual é a relação entre o desmatamento e o aquecimento global? O desmatamento é um fator que contribui para o efeito estufa, porque as plantas absorvem o gás carbônico da atmosfera. Esse processo natural de absorção do gás carbônico pelas árvores é chamado de fotossíntese. Na fotossíntese, a planta consome dióxido de carbono e libera oxigênio, o que é o gás que nós respiramos. Muitas pessoas acreditam que o aquecimento global é uma farsa e que não existe. Mas, na verdade, há evidências claras do aquecimento global. E para falar sobre isso, convidamos aqui a nossa aluna Kemily, que vai falar sobre algumas evidências do aquecimento global. Podemos sentir os efeitos do aquecimento global na nossa vida hoje e ao redor do planeta. Os verões estão mais quentes e os invernos mais curtos e menos frios. O ano de 2005 foi o mais quente dos últimos 30 anos, seguido do ano de 1998, o segundo mais quente, e do ano de 2002. O terceiro mais quente, em 2005, a temperatura média anual da superfície da Terra, que é de 13 graus Celsius, chegou a 14,58 graus Celsius. O aumento da temperatura está causando o derretimento de geleiras, que são responsáveis por 9% da água doce do planeta. O derretimento de geleiras tem causado inundações ao redor do mundo. A equação é simples. Um planeta mais quente derrete o gelo e derretimento do gelo aumenta o nível dos mares, que causam inundação de regiões costeiras. Estima-se que o mar deve subir entre 28 e 43 centímetros nos próximos anos, o que é suficiente para inundar ilhas do Pacífico e cidades da Holanda, Bélgica, entre outras. O aquecimento da temperatura dos planetas também é responsável por furacões de alta intensidade que causam destruição por onde passa. Bom, pessoal, o aquecimento global também tem impactos na vida dos animais e das plantas. E para falar sobre esse tema, convidamos mais uma vez nossa aluna Evelyn. O aquecimento global impacta diretamente a vida de milhares de animais e plantas. Os ursos polares estão sendo os primeiros afetados. Com o derretimento das geleiras, os ursos polares têm menos área de caça e são obrigados a diminuir sua população, correndo risco de extinção. Além disso, os ursos dependem das placas de gelo para descansar
quando estão nadando. Sem essas placas, eles correm risco de se afogar. Recifes de corais são organismos vivos frágeis que dependem de uma temperatura constante. Eles servem de alimento e abrigo para centenas de espécies da vida marinha. Sem eles, parte da vida marinha desaparecia com o aumento da temperatura global. As florestas também correm o risco de viver em desertos pela falta de chuvas regulares. Os mangues, que são berçários de diversas espécies, também estão ameaçados. Por isso é preciso agir rápido. Não só os animais vão sofrer e estão sofrendo com os efeitos do aquecimento global. O aquecimento global tem impactos também na vida humana, na nossa vida. E para falar sobre esse tema, convidamos mais uma vez a aluna Raíssa. O corpo humano tem a capacidade de manter sua temperatura em 36,5 graus Celsius, mesmo que esteja mais frio ou mais calor do lado de fora. Mas esse mecanismo natural tem um limite. Sabemos que a partir de 40 graus Celsius, o corpo humano tem problemas em manter a temperatura normal. Assim como temperaturas abaixo de 0 graus Celsius são extremamente desconfortáveis. O aquecimento global, porém, pode causar danos maiores. O derretimento do gelo tem causado inundações em regiões habitadas de diversos países. O aquecimento global aumenta a temperatura da água de rios, mares e lagos, aumentando por conseguinte a quantidade e a intensidade das chuvas. Por outro lado, as secas passam a ser mais prolongadas e mais intensas também. Pode contar da seca e da baixa umidade do ar, começando a aumentando a quantidade de pessoas com problemas respiratórios. Bom, pessoal, então o que podemos fazer para contribuir para a redução do aquecimento global? É possível fazer alguma coisa no nível governamental, no nível doméstico? O que podemos fazer? E para falar sobre ações que os seres humanos, que nós podemos fazer para contribuir com a redução do aquecimento global, nós convidamos mais uma vez a aluna Franciele. Podemos contribuir para a redução do aquecimento global. As ações envolvem um consumo mais eficiente e sustentável, utilizando-se energias renováveis, pois o aumento do consumo é o principal fator que contribui para a degradação do planeta. As ações podem envolver produção mais eficiente, utilizando-se de equipamentos elétricos e em vez de equipamentos motorizados, substituição de equipamentos fluorescentes por equipamentos de LCD, que consomem menos energia, desenvolvimento de tecnologias que reduzam a emissão de gases de efeito estufa, produção industrial e doméstica, utilizando-se energia elétrica, solar, eólica e o gás de metano. Podemos também adotar práticas mais verdes, como utilizar mais o transporte coletivo ou a bicicleta para se locomover na cidade, separar o lixo, reciclar, reutilizar e reduzir, utilizar menos o chuveiro elétrico, principalmente no verão, fiscalizar os governos quanto ao seu compromisso com o combate ao aquecimento global. E esse foi o nosso podcast de hoje. Espero que vocês todos tenham gostado. Aqui nós contamos com a participação das alunas do 9º ano, Kemily, Raíssa, Evelyn e Franciele, a quem agradeço. E esse podcast teve a organização e coordenação da professora Fátima, de História, a quem agradecemos também pela oportunidade. É isso aí.